Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe do meu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, paz e bem. Meus irmãos, vejo que o paninho branco do meu oratóriozinho, que significa que hoje não é um dia comum. Hoje é a memória, a cor branca, a memória de um santo da Igreja Católica, que se chama Santo Antão. Hoje é dia 17 de janeiro, primeira semana do tempo comum, ano A, São Mateus, né? Memória de Santo Antão, memória obrigatória. Vamos falar aqui hoje algumas considerações interessantes da Palavra de Deus em relação ao Papa, sucessor do apóstolo Pedro. Tem aqui no meu oratóriozinho, um tercinho que eu recebi de uma colega minha, uma amiga minha. O marido dela foi a Roma na missa de entronização do Papa Francisco. Aí, graças a Deus, eles lembraram-se de mim e trouxeram um tercinho lá do Vaticano. Está aqui a figura do Santo Padre Papa Francisco, sucessor de São Pedro. Eu vou fazer algumas perguntas simples. O Papa, o que é o Papa? Primeiramente, essa palavra Papa significa papai, é uma palavra carinhosa atribuída ao Papa pelos fiéis da Igreja Católica. O Papa, ele é diácono? É diácono. A primeira sagração do Papa, o sacerdócio, a ordenação, o sacramento da ordem são de 3 graus. Primeiro grau é o diaconato, o serviço. Segundo grau é o presbiterato, que é o padre, né, sacerdote. E o terceiro grau é a plenitude do sacerdócio de Cristo, que nós chamamos de episcopato, episcope. É o bispo. Então, o Papa, ele é um padre, pode celebrar a missa, pode celebrar os sacramentos. E é o bispo. Tem alguns sacramentos que somente o bispo pode celebrar, como o sacramento da ordem e da crisma. O da crisma, em alguns casos, o bispo delega um sacerdote, um presbítero, e esse presbítero passa a ser designado vigário, é o vigário episcopal, aquele que faz as vezes do bispo da igreja local. Então, o Papa é um padre, sucessor de São Pedro. Vamos na palavra de Deus ver a origem de tudo, né? A parte mais famosa da palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Aquela famosa pergunta, né? Jesus faz aos discípulos: quem vós, que o povo diz que eu sou, né? Cada um deu um testemunho do que o povo dizia que Jesus era, e Jesus disse aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, meus irmãos, alguns aspectos interessantes desta declaração de Jesus é o seguinte: Jesus perguntou: quem que vocês dizem que eu sou? Então Pedro declarou, né, pela graça do Espírito Santo, mesmo ainda não tendo o Pentecoste, o Pai, pelo Espírito Santo, inspirou a Pedro
a declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só, Pedro faz a declaração de que Jesus é o Cristo. Então, Jesus, Cristo. Por isso nós chamamos Jesus Cristo, né? Porque Jesus é o ungido de Deus. Jesus, então, declara para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Dá até a filiação para dizer: não é outro, é você mesmo. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que Jesus diz: então eu te declaro. Jesus está declarando a quem? A Pedro, porque Pedro declarou algo, uma verdade sobre Jesus. Jesus está correspondendo, agora fazendo uma declaração para Pedro, dirigida a Pedro. Eu te declaro. Tu és Pedro. Assim como Jesus é Cristo, Simão é Pedro. Ou seja, é pedra, é a rocha. Está vendo? E sobre esta pedra, está vendo? Jesus não mudou o discurso. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Esta, como uma amiga minha bem me lembrou, no português, esta se refere ainda ao mesmo assunto que foi falado antes. Está próximo. Está falando de quem? Do discurso a quem foi dirigido, a Pedro. Esta está relacionada a Pedro. Esta pedra edificarei a minha igreja. Outro detalhe interessante é a palavra construir ou edificar. Dá a ideia de quê? De progressividade, de construção. Edificar pressupõe que é um edifício, né? Vão ser colocadas pedra sobre pedra. A minha, Jesus usa o pronome possessivo, minha. Ele poderia ter usado a igreja, ficaria uma coisa mais abrangente, mais indefinida. Mas ao utilizar o pronome minha, nos dá a ideia, fica uma ideia implícita de que Jesus já estava preservando a sua igreja do nosso orgulho humano. Pois ele sabe que a palavra de Deus, ela é maravilhosa e que geraria, talvez, numa pequena boa tentativa de explicar cada uma da sua forma aos fiéis, dizendo que está inspirado pelo Espírito Santo, poderia, assim, no nosso orgulho, gerar divisões. Então Jesus quis proteger a sua palavra de Deus, a sua igreja, na pessoa de Pedro. Todos nós somos a pedra espiritual, uma pedra viva do corpo de Cristo, do templo de Deus, que é a igreja. Mas dentre estas pedras, existe uma diferenciada, separada pelo próprio Jesus, para ser como que uma marca registrada. Hoje vemos no mundo centenas de milhares de denominações ditas cristãs. Hoje perguntamos assim: qual é aquela originária realmente da raiz apostólica que passou por todos os 20 séculos, por todas as gerações até hoje? É só olhar para aquela onde Jesus disse que estaria a minha, aquela onde está Pedro, hoje Papa Francisco. Então, o Papa tem as chaves do reino. Ele pode ligar e desligar. É daí que surgiu também, alguns séculos depois, a doutrina, o dogma, a revelação que é da infalibilidade do Papa. A Igreja não criou o dogma, ela reconheceu uma coisa que já estava explícita na palavra de Jesus. Quando Jesus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, ele está dizendo assim: quando você ligar, é eu que vou ligar. Quando você desligar, é eu que vou desligar. A garantia de que o Papa não erre em matéria de fé e de moral, os ensinamentos a respeito da vida eterna, do reino de Deus, é a palavra de Jesus, que diz que quando ele ligar, será ligado.
quando ele desligar, será desligado. É Jesus que está garantindo isso. E não é a igreja, não é o Papa que inventou. É o Espírito Santo, né? Jesus enviou o Espírito Santo, e o Papa goza desse carisma especial do Espírito Santo, dentre todas as pedras da igreja, para ensinar, para governar, para apacentar o rebanho de Jesus. Outra função do Papa, vamos passar rápido aqui. Está aqui, ó. Jesus disse, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. Então o Papa confirma a fé correta, reta, a fé apostólica, né? Veja que Satanás queria tirar Pedro de jogada, mas Pedro era a primeira pedra do edifício papal. Então o Papa está aí no mundo para confirmar os católicos na pertença da única igreja de Jesus. Jesus também, para passar aqui rápido no Evangelho, primeiro capítulo do Evangelho de São João, versículo 42. Levou Simão a Jesus, né? André levando seu irmão a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Kéfas, que quer dizer pedra. A palavra correta não é Pedro, é Kéfas. É uma palavra aramaica que significa pedra. Jesus, no Evangelho, mesmo Evangelho de São João, no capítulo 10, diz assim: as minhas, no capítulo 10, versículo 27, as minhas, olha o pronome possessivo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Prestem atenção, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Evangelho de São João, último capítulo 21, aquelas famosas 3 perguntas de Jesus. Vamos para a última. Versículo 17. Perguntou-lhes pela 3ª vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque perguntou pela 3ª vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta o quê? As minhas ovelhas. Ou seja, quem apacenta é pastor. E somente a Pedro, Jesus deu o governo, o pastoreio de todas as suas ovelhas. As minhas ovelhas. Juntando aquilo que eu acabei de ler no capítulo 10 do mesmo Evangelho de São João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, com esta apacenta as minhas ovelhas, chegamos à conclusão de que nós ouvimos a voz de Jesus pela boca de quem? Do sucessor de São Pedro. Ora, Jesus sabia que São Pedro um dia morreria. As chaves do céu não poderiam morrer com ele. Então, o sucessor de São Pedro pelo sacramento da ordem é o Papa. No primeiro concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos 15, os apóstolos levaram a questão a Pedro e a João e a Tiago, os cabeças da igreja. Reuniram-se os apóstolos e anciãos para tratar da questão. Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Então, meus irmãos, o Papa é o sucessor de Pedro. Ele governa a Igreja com a autoridade de Jesus e delegado pelo próprio Jesus. Onde está o Papa, está Pedro. E onde está Pedro, está a Igreja de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.